Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal IBMM, canal da Igreja Batista Monte Moriá, em Bonança, igreja presidida pelo pastor Eliseu José. Desde já nós gostaríamos de pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, deixa aí o seu like, nos acompanhe nas redes sociais que aparecem aí no seu vídeo. Visite também o nosso site, o link está na descrição deste vídeo. Vamos à aula. Meus queridos e amados que sempre estão nos acompanhando, as nossas videoaulas do canal IBMM, nós queremos agradecer a todos pelas suas visualizações, pelos seus likes, pelas suas curtidas, pelo compartilhamento nas redes sociais, pelo apoio que todos vocês têm nos dado. É de coração que nós do canal IBMM, nós agradecemos a colaboração que vocês estão nos dando e nos ajudando, acredito que da melhor forma possível, e agradecendo principalmente pelas vossas orações a nosso favor, pois a obra do Senhor que está sendo feita através deste canal é de grande importância para muitas vidas que nos acompanham. Agradecemos a todos pelo apoio, pelo carinho, pelas orações, pelo incentivo que todos vocês têm nos dado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Hoje, na nossa 9ª lição, Uda, uma mulher que estava no lugar certo. Hoje nós estaremos comentando, aprendendo um pouco sobre a vida desta mulher, desta profetisa, que, na verdade, teve a sua passagem bem rápida na santa palavra de Deus, nas santas escrituras, mas a sua passagem foi de grande importância para que houvesse um despertamento muito maravilhoso e importante na época em que esta mulher, esta profetisa, ela viveu. O nosso primeiro tópico diz: quem foi Uda? Quem foi esta mulher? Isso está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 34 e o versículo 22. E Ilquias e os designados pelo rei foram ter com Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, guardião dos depósitos das vestimentas sacerdotais, que vivia no 2º bairro de Jerusalém, e lhe expuseram o assunto. Uda, uma mulher profetisa, uma mulher contemporânea na vida de Jeremias e de outros profetas da casa de Israel, do povo de Deus. Mas em meio a tantos profetas, ou alguns profetas tão conhecidos como o próprio profeta Jeremias, quando o rei Josias, os seus trabalhadores, aqueles que estavam cooperando com ele na reforma, na reconstrução moral e espiritual de Judá, eles encontraram o livro da lei do Senhor. E quando eles leram, eles viram o que iria acontecer sobre a terra de Judá. E o rei Josias, manda no versículo 21 do capítulo 34, ele diz: ide e consultai ao Senhor Jeová por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, no que diz respeito às palavras deste livro que foi achado, porque grande é a ira do Senhor Jeová, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor, andando conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então, quando eles acharam,
Eles viram que a ira do Senhor estava pronta para ser derramado sobre a terra de Judá, sobre os remanescentes de Israel e de Judá. E ele manda, ele envia Ilquias e outros designados pelos reis, pelo rei Josias. Eles não procuram Jeremias, não procuram outro profeta, mas eles procuram a profetisa chamada Ulda, que era esposa, mulher de Salum. Salum, filho de Tocate, ele era guardião das vestes sacerdotais. Ele era responsável pelas vestes, pelas roupas dos sacerdotes. E eles enviam para consultar, para ouvir a palavra do Senhor através de Ulda, através da profetisa Ulda. Ela habitava no bairro, vivia no segundo bairro de Jerusalém, e lhe expuseram um assunto. Quem era Ulda? Uma profetisa, esposa de Salum. Salum era o responsável pelas vestes sacerdotais, e ela vivia na parte baixa de Jerusalém. Ulda também era contemporânea de Jeremias, foi profetisa na mesma época do profeta Jeremias e de outros homens de Deus, profetas levantados por Deus também naquela época. E nós vamos aprender aqui com ela, com Ulda, a partir do segundo tópico: como ser verdadeiramente um profeta de Deus. Meus queridos e amados, nosso segundo tópico, Ulda, ela vê o tempo do avivamento. Esta profetisa, esta mulher, ela viu a terra de Judá, de Jerusalém, passar por grandes perigos, passar por momentos difíceis, momentos de pecados, de idolatria. Ela acompanhou o rei Manassés. 33 e 1 de 2 Crônicas diz: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou durante 45 anos. E esses 45 anos, no versículo 2 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, fazendo conforme as abominações das nações vizinhas que o Senhor Jeová lançara diante dos filhos de Israel. Porque Manassés, ele reconstruiu os altares que Ezequias, o seu pai, tinha derribado. Levantou altares aos Baalins e fabricou Astarotes e adorou todas as constelações do céu e as serviu. Então note que tudo aquilo que Ezequias, o rei Ezequias, tinha feito, o seu filho Manassés, quando começou a reinar com 12 anos de idade, ele reinou por 45 anos, e durante este longo período, o povo de Israel, o reino do sul, o reino de Judá, ele passou por este período que podemos dizer período das trevas, período da idolatria, período dos deuses estranhos. Um rei que foi levantado, um rei que foi consagrado, assumiu o lugar do seu pai, mas ele não fez conforme o seu pai Ezequias tinha feito. Antes ele destruiu tudo e reconstruiu de uma forma totalmente diferente, levando o povo a uma tremenda idolatria. E no capítulo 33, o versículo 20: e adormeceu Manassés com seus pais e foi sepultado em sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés, num determinado período da sua vida, depois de tanto pecado, depois de tantos erros, depois de tanta idolatria, depois de tanta rebeldia,
Aí Deus ele envia os capitães do exército da Síria e leva o povo cativo. E ele diz no versículo 11 do capítulo 33: então o Senhor Jeová trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre uns ganchos e o ataram com cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E estando em grande aflição, buscou ao Senhor Jeová seu Deus e se humilhou profundamente diante do Deus de seus pais. Logo depois da perseguição, Manassés, ele se arrepende, ele se humilha, ele ora, ele implora e volta a praticar, volta e leva o povo também a adorar ao Deus fiel, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele se arrepende dos seus pecados, ele se converte, ele se volta para o Senhor. E a Bíblia diz que ele reparou o altar do Senhor. Ele, no versículo 16 do capítulo 33, no versículo 15 em diante, vai dizer que ele retirou os ídolos, que ele voltou-se ao Senhor, que ele reparou os seus erros e voltou a adorar a Deus. E ele dormiu, ele morreu em paz, em comunhão com o Senhor. Só que quando ele morre, no versículo 21 do capítulo 33, Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O seu filho agora ele vai reinar. O filho de Manassés, Amon, ele vai reinar no lugar do seu pai. Só que ele reina durante apenas 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como fizera Manassés seu pai. E Amon ofereceu sacrifício a todas as imagens esculpidas que fizera Manassés seu pai, e as cultuou. E não se humilhou diante do Senhor Jeová como Manassés seu pai se humilhou, senão que este mesmo Amon multiplicou ainda mais as suas culpas. Amon foi diferente do seu pai. Ele foi semelhante em certa parte, na hora da idolatria, na hora do pecado. Mas ele foi diferente do seu pai, porque o seu pai, em determinado momento, em determinada altura da sua vida, ele se arrependeu. Só que agora o seu filho Amon, ele não se arrependeu. Ele não voltou atrás com seus erros, com seus pecados. E houve uma grande consequência na vida de Amon. No versículo 34, os seus servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Aqui está a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. No caso de Amon, além da morte espiritual, também a morte física. Ele não se arrependeu. Ele não voltou-se. É interessante que o versículo 23 de 33 de 2 Crônicas, e não se humilhou diante do Senhor Jeová como Manassés seu pai se humilhou, senão que até mesmo Amon multiplicou ainda mais as suas culpas. Ele multiplicou cada vez mais os seus pecados. Ele viveu uma vida totalmente de erros, totalmente de pecado, de idolatria, de prostituição, de avareza. Meus queridos e amados, meus irmãos, o pecado na vida do homem traz grandes consequências, e consequências desastrosas. Na vida de Manassés, a consequência foi que ele foi levado cativo e ele se arrependeu. Na vida de Amon, seu filho, por mais que as consequências tivessem acontecido na vida dele, aquilo ali só fez com que ele multiplicasse, só fez com que ele, como eu posso dizer, se revoltasse,
fez com que ele cada dia mais fosse indo por águas abaixo, levando pelo domínio do pecado. Ele não se arrependeu. E a consequência foi que os seus próprios servos invadiram a sua casa, tramaram secretamente e mataram e o destruíram e tiraram a sua vida. Meus irmãos, logo após a morte e o reinado prematuro de Amon, a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de 34 de 2 Crônicas, versículo 1: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou durante 31 anos, e fez o que era bom aos olhos do Senhor Jeová, e andou nos caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, quando era jovem, se ele começou a reinar com 8, no 8º ano do seu reinado ele tinha 16 anos de idade. Quando era jovem, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no ano 12º começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos, dos asserins, das imagens esculpidas e das imagens fundidas. Uda, ela vê o tempo do avivamento. Depois de um longo período, depois de um longo declínio espiritual que Judá passou, que o povo de Deus enfrentou diante dos reis passados, agora levanta-se um jovem, uma criança começou a reinar. E esta criança, com 16 anos de idade, ela começou a buscar o Deus de Israel, o Deus do seu pai Davi, e começou agora a destruir, a tirar os altares dos ídolos, a derrubar os deuses estranhos. Ele começou uma reforma, começou a destruir tudo aquilo que era contrário à palavra do Senhor, tudo aquela idolatria. Ele começou a destruir, começou a visitar as cidades. E Uda, ela vê este avivamento. Ela contempla este período maravilhoso. Ela vai vendo aquele jovem rei visitando cidade em cidade. Como diz aqui na palavra do Senhor, no capítulo 34, no versículo 5 diz: E queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e purificou assim Judá e Jerusalém. E o mesmo fez nas cidades de Manassés, na cidade de Efraim, na cidade de Simeão, de Naphtali, com seus arrabaldes. E destruiu os altares e converteu os asserins e as imagens esculpidas em pó. E cortou todas as imagens do sol em toda a terra de Israel e retornou para Jerusalém. Então veja que coisa maravilhosa este jovem rei está fazendo em todas as cidades. Ele começou por Judá e foi passando, como diz o texto aqui, por Manassés, por Efraim, por Simeão, Naphtali, e foi destruindo, transformando em pó, transformando em cinza, não deixando nenhum resquício daquelas imagens de escultura. E tudo isso Uda, ela foi vendo, tudo isso ela foi contemplando, tudo isso ela foi vendo, acompanhando o avivamento que estava acontecendo no meio do povo de Israel. E no 18º ano do reinado, quando já tinha purificado a terra e a casa, ele agora envia Safã, filho de Azalias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o escriba, para repararem a casa do Senhor Jeová, seu Deus. E vieram a
Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que tinha arrecadado na casa do Senhor Jeová e que os levitas, porteiros da entrada, tinham recolhido das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, e de todo Judá e Benjamim, e entre os moradores de Jerusalém. Meus queridos amados, depois de ter destruído os deuses estranhos, ele agora vai na casa do Senhor iniciar lá também uma reforma. E ele diz que agora ele sai arrecadando os dinheiros, sai distribuindo aqueles valores entre o povo, entre os trabalhadores, para que eles comprassem materiais, para que eles começassem a reformar a casa do Senhor Deus. E é justamente nesta hora, no versículo 14 do capítulo 34 de 2 Crônicas, quando tiravam o dinheiro arrecadados na casa do Senhor Jeová, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor Jeová, como escrito pelas mãos de Moisés. Meus irmãos, depois de todo este acontecido, depois de tudo isso que já passou, da destruição dos deuses, da reforma iniciada na casa do Senhor, eles agora encontram o livro da lei. Eles encontram a palavra do Senhor. Nosso terceiro ponto, Uda é usada por Deus. Logo após a leitura feita no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, o versículo 18, e Safã o escriba também informou ao rei, e Ilquias o sacerdote me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. E aconteceu que quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Meus queridos e amados, nós vivemos em um período em que a santa exposição, a clara, a verídica, uma fiel exposição da palavra de Deus é extremamente necessária nas nossas vidas. Até este exato momento, as Escrituras, a palavra do Senhor não havia sido expostas ao rei. E quando Safã, o escriba, leu o livro diante do rei, mostrou as verdades bíblicas, mostrou as verdades das santas Escrituras, mostrou e revelou ao rei a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: e aconteceu que, quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Eu nunca vi um período como este. Eu acho que também nunca haverá, pois a volta do Senhor Jesus está próxima. Em algumas igrejas, o púlpito tem se tornado um balcão. E as pessoas que estão na frente do púlpito como se fossem fregueses. Pois em certos lugares só se prega aquilo que o povo quer. Não se prega a verdade bíblica, não se prega a santa palavra. Em certos lugares os púlpitos têm se tornado como se fosse um lugar para as estrelas. E as pessoas embaixo, acompanhando, posso até dizer como se fossem ídolos. Ah, fulano vai estar em determinado lugar. As pessoas correm, enchem, não cabe ninguém. Mas quando se fala de pregar e de expor as verdades bíblicas, poucas pessoas se interessam mais por isso. As pessoas estão mais interessadas em que haja alguém contando um sonho
contando, como a gente vê até em redes sociais. Ah, irmão, eu estava dormindo e Deus me acordou e fez com que eu gravasse este vídeo, porque eu sonhei uma bola de fogo caindo do céu, e as pessoas, tá lá não sei quantas visualizações, não sei quantas pessoas vendo, compartilhando essas coisas. E a palavra de Deus está onde? As pessoas dão mais valores a esse tipo de visões, visagens, revelamentos, do que a própria Santa Escritura, a própria Santa Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. E as pessoas dão valor a isso. Mas aqui o rei Josias, quando ele ouviu as palavras que o escriba Safã estava lendo, ele rasgou as suas vestes e ele disse: meu Deus, a coisa é séria. Até esse exato momento em que a palavra não havia sido pregada, eu nunca tinha visto a exposição da Santa Palavra. Meu Deus, a coisa é séria. O que esse povo vai enfrentar é algo muito sério. O que foi lido para ele foi o livro do Pentateuco, o livro da lei. E quando ele leu, porventura, pode ter sido esse trecho aqui que eu vou ler, que diz o seguinte, Deuteronômio 28, e o 13 diz: e o Senhor Jeová te colocará por cabeça e não por cauda, e estarás sempre por cima e não por baixo, se obedientemente atenderes aos mandamentos do Senhor Jeová, teu Deus, que hoje te ordeno para os observar e para os cumprir. Essas bênçãos seriam apenas se o povo fosse obediente, se guardasse a palavra do Senhor, se fosse fiel à sua santa palavra. Mas o povo, naquele exato momento, o povo estava em desobediência. O povo estava ainda com seus ídolos guardados dentro de casa, pois as estátuas tinham sido destruídas. As estátuas do lado de fora tinham sido destruídas, sido transformadas em pó. Mas muitos ainda estavam com seus pequenos ídolos nas suas casas, guardando e adorando ocultamente. Meus queridos e amados, aí Deus vai falar o seguinte, Deuteronômio 28 e 14: sem te desviares de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, indo após outros deuses para servi-lo. Josias estava enquadrado, o rei Josias estava enquadrado nesses dois versículos. Porém, o povo ainda precisava passar por uma transformação. Josias estava fazendo uma reforma externa, nos muros, nas construções, mas o povo ainda precisava ser transformado. E quando o versículo 15 de Deuteronômio 28: e acontecerá que, se não escutares a voz do Senhor Jeová, teu Deus, observando e cumprindo todos os seus preceitos e estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas estas maldições. Meu irmão, aí vai do versículo 16, continuar dizendo: maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto do teu campo, e as crias das tuas vacas e as crias do teu rebanho. Maldito será quando entrares, maldito será quando saíres. O Senhor Jeová mandará sobre ti a maldição. E por aí, meus irmãos, vai acontecendo grandes coisas terríveis sobre a vida dos desobedientes. Por que será que nós estamos enfrentando estes momentos tão difíceis em nossa nação brasileira? Por que será? Bendito ou bendita é a nação cujo Deus é o Senhor.
A nossa nação tem como padroeira uma mulher, uma estátua. A idolatria tremenda em nosso país. Por que será que o Brasil enfrenta estes momentos? Porque aqueles que são os nossos líderes, que estão adiante de nós, cuidando, que era para estar cuidando da nossa nação, estão envolvidos em corrupções tremendas e ferrenhas. Por que será que nós estamos passando por caos na segurança pública, por caos na saúde pública, por caos na educação, caos na área profissional, desemprego terrível, em todas as áreas, passando por esses momentos tão difíceis? Porque nós precisamos mostrar, quando eu digo nós, sou eu e você, este dever está sobre as nossas vidas, de profetizar, de falar, de pregar a verdade. Chega desse evangelho que é pregado em tantos lugares por aí, um evangelho enganoso, um evangelho de misticismo, um evangelho que não prega o arrependimento, um evangelho que não prega a verdade. É hora de nós despertarmos e sermos como esta mulher chamada Hulda, que foi usada por Deus. E quando o rei vai diante, manda Ilquias e outros homens diante dela, para consultar, para saber. É interessante, vai dizer aqui o seguinte: e ela lhes respondeu, está escrito em 2 Crônicas 34 e 23, e ela lhe respondeu: assim diz o Senhor Jeová, Deus de Israel, ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor Jeová, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, isto é, todas as maldições escritas no livro que foi lido diante do rei de Judá. Porquanto me abandonaram e adoraram outros deuses, a fim de provocar a minha ira com toda a obra de suas mãos. Em consequência disso, a minha ira se derramou sobre este lugar e não se apagará. Olha aí as consequências. Mesmo diante do rei, mesmo diante de um rei tão próspero, que estava trabalhando, que estava esforçado, empenhado em fazer, em reconstruir, mesmo diante de um rei que tinha tanta autoridade, não foi consultar a profetisa? Então fale aquilo que Deus ordenou para que nós falássemos. Não tem história de estar passando a mão sobre a cabeça de ninguém, não. Temos que falar a verdade. Muitas pessoas com medo de perder a sua posição, o seu status. Muitas pessoas com medo de perder o luxo, os momentos, os bens, aquilo que lhe faz tão bem, com medo de perder o status social. Ah, irmão, eu não posso falar isso não, porque ele é o prefeito, porque ele é o vereador, porque ele é o chefe, porque ele é o líder. Quem foi que falou isso para você? Que profeta é você que está segurando aquilo que não é para segurar? Que está prendendo a palavra, a fala que não é sua, mas Deus tem colocado nos nossos corações para nós pregarmos. O Brasil, ele precisa arrepender-se, precisa abandonar a idolatria, precisa voltar
ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o único fiel Deus e verdadeiro que deve ser adorado, que deve ser reverenciado, que deve ser crido. Não há dois caminhos, não há dois deuses, não há dois evangelhos, só existe um caminho, esse caminho é Jesus Cristo. Só existe um Deus, e esse Deus é o Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só existe um evangelho, que é o evangelho da paz, o evangelho da transformação, o evangelho do arrependimento, o evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Uda não segurou as palavras, mas ela disse: tudo isto vai acontecer sobre esta nação devido à idolatria, devido às abominações, devido às coisas que tem feito para levantar e aplacar a ira do Senhor Deus. Mas ao rei de Judá, que vos enviou consultar ao Senhor Jeová, assim lhes direi: assim diz o Senhor Deus de Israel, no tocante às palavras que ouviste. Como o teu Deus se comoveu, como o teu coração, segundo as Crônicas 34 e 27, como o teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, a ouvir as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, rasgando as vestes, e choraste diante de mim, também eu te ouvi, diz o Senhor Jeová. Você quer ser ouvido por Deus? Você quer ser ouvido pelo Senhor? Te humilha diante do Senhor. Ouve as palavras de Deus. Rasgando as vestes, chorando diante de mim, se humilhando, orando, buscando, conhecendo, reconhecendo o quão você precisa de Deus. E depois dessas palavras proferidas pela profetisa Uda, Josias agora ele convoca o povo. Ele chama toda aquela nação e ele prega e ele diz: confessa os pecados, leva o povo ao arrependimento. E a palavra do Senhor vai nos dizer que toda aquela nação se humilhou, chorou, lamentou, destruíram os seus ídolos, porque não adianta apenas dizer que vai deixar, que não vai mais fazer, que se arrependeu. Se você não jogar os seus ídolos fora, se não destruir aquilo que está levando você para estar distante de Deus. É preciso você confessar e deixar o mal que tem levado você para distante do Deus e Pai Todo-Poderoso. Meus queridos e amados, Uda foi usada por Deus desta forma. E por Uda ser usada por Deus, aquela grande nação, todo aquele povo, arrependeu-se, se converteu, mudou de vida, mudou de atitude e passaram unicamente a adorar ao único Deus fiel e verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É necessário nós pedir ao Senhor que Ele nos use como profetas neste tempo para pregar a verdade, para pregar a santa e fiel palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Meus queridos e amados, agradecendo a vocês pelo apoio, pelas orações, por tudo o que vocês têm feito ao nosso favor. Compartilhe, deixe o seu like, comente os nossos vídeos, divulgue nas suas redes sociais. Nos ajude a levar esta santa palavra até o confim da terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a nossa próxima videoaula. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos.